Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui? Vamos falar um pouco sobre raízes perfeitas. Né? Então, o que caramba é uma raiz perfeita? É uma raiz ao qual, quando eu tiro uma determinada... Quando eu tenho um radicando, eu tenho um radical, né, que é o resultado, que ele vai dar em um número... Ele vai dar em um número, tipo, vamos dizer assim, um número inteiro, né, do grupo dos inteiros. Então, por exemplo, uma raiz de 9, nós sabemos que é 3. Uma raiz de 4, por exemplo, nós sabemos que é 2. E agora, quando nós temos, por exemplo, uma raiz de 2? Uma raiz de 2, ele é uma dízima periódica, assim, a gente sabe que existe. Então, por exemplo, aqui, se nós fizermos uma reta, né, começando pelo 0 e indo até, por exemplo, o 3, né? Então o que quer dizer? Então a gente sabe que o 3, a raiz dele, a raiz quadrada dele é 9, beleza? Nós temos aqui o 2, né? Nós sabemos que aqui nós temos a raiz de 4. Só que aqui, por exemplo, né, a gente não tem a raiz quadrada de 1. Não tem um valor ao qual eu eleve a ele mesmo, né, que ele dê 1, né, a não ser 1. Se eu tenho aqui a raiz, por exemplo, de 1, né, nada mais é do que 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1, tá? Tanto pode ser 1 quanto pode ser menos 1, tá? Então aqui nós temos o mais 1 e aqui nós temos o menos 1. Só que quando eu estou tratando de uma raiz de 1, então vocês podem ver que, por exemplo, 1 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, né? Aqui é 4, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Só que se eu baixar para 1, por exemplo, 1 elevado ao quadrado é 1. Então eu sei que 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4. Então qual que é o valor ao qual eu elevaria ao quadrado que daria 2? Então, se for para levar por uma aproximação, ele está mais ou menos aqui, ele está mais ou menos no 1,4 alguma coisa. Então, assim, e ele dá uma dízima periódica. Então, tipo, você vai dividindo, que ele não vai dar um número exato, tá bom? Ele sempre vai se aproximando infinitamente do 2, mas em si ele não chega ao 2, mas ele existe. Então, quando essa situação ocorre, quando você tem uma dízima periódica em cima de um determinado número, por exemplo, raiz de 5, raiz de 7, qualquer outro valor que você não tenha uma raiz quadrada, né, que retorna um número inteiro, então uma raiz perfeita, então você mantém esse bendito desse número. Por quê? Esse número ele existe. Numa reta de números reais, ele está lá, né? Só que ele dá uma dízima periódica. Então você não consegue ter um resultado dele. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por exemplo, se eu tenho uma raiz, se eu tirar, por exemplo, a raiz de 4, eu posso ter mais ou menos 2, né? Mas por padrão, vamos considerar assim, a gente sempre deixa um número positivo. Se eu tiver aqui uma raiz, por exemplo, de 1/4, é a mesma coisa que eu ter eu posso traduzir que é a mesma coisa que a raiz do numeral e a raiz do divisor, né? Que eu sempre esqueço. Agora estou esquecendo todos os nomes dos benditos, né? A parte de cima e a parte de baixo. Né? É o numeral e o... Caraca! Esqueci, perdão. Eu sei qual que é, mas eu esqueci o bendito do nome. É a mesma coisa que isso. Então, a raiz de 1 é 1. A raiz de 4, ele é 2. Beleza? Só que o que acontece se eu tirar uma raiz, por exemplo, de meio? É a mesma coisa que eu ter a raiz de 1 sobre a raiz de 2. Raiz de 2 não tem, pelo menos não tem um número, não tem uma razão, né, que eu posso colocar, por exemplo, a 1/4. Por exemplo, não tem como eu representar esse número com uma razão, né? Então ele foge dos números racionais, ele existe, mas não dá para mim colocar, então eu fico com 1 sobre raiz de 2. Se eu tiver uma multiplicação é a mesma coisa, se eu tiver uma divisão é a mesma coisa, e assim por diante. Beleza? Então toda vez que você tiver uma razão, se tiver um número de raiz de alguma coisa,
ao qual não retorne um número perfeito, né, não retorne um número inteiro, ou não retorne um número ao qual você consiga representar como uma razão, né, como numeral, eu esqueci esse bendito daqui de baixo, qual que é o nome? O numerador e o denominador, isso, o numerador, né, e um denominador, você não consiga representar dessa forma, você deixa ele como ele é. Ele deixa ele só como uma raiz. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido esse videozinho curtinho. E é isso aí, nos próximos vídeos nós já vamos começar a falar sobre a álgebra das raízes. Beijos, até mais.